Começando aqui com um caso mais recente, que foi o caso do Zack Ryder, ou Matt Cardona, como ele é conhecido atualmente. Mas o fato é de que Zack Ryder, quando ele estava na WWE, ele nunca chegou a ser um cara do main card. Em questão de conquistas, ele teve muito pouco. Ele ganhou um título de campeão dos Estados Unidos, que ele ficou com pouco tempo com esse cinturão, diga-se passagem, tanto que esse reinado dele é até esquecido. E também teve lá o cinturão de duplas, que ele já chegou a ganhar 2 vezes com o Kurt Hawkins. E teve aquele tal cinturão lá de campeão na internet, mas nunca foi considerado em si um cinturão oficial da WWE. Então, na WWE em si, o que ele ganhou foi o cinturão de campeão dos Estados Unidos e o cinturão de duplas. E depois, no geral, ele acabou virando jobber na WWE até que ele foi demitido. Só que aí, fora da WWE, Matt Cardona estourou, principalmente em empresas indies. Se você olhar ele atualmente, o cara está com vários cinturões. Recentemente aí ele ganhou o cinturão de campeão da mídia digital da Impact Wrestling, também ganhou o cinturão de campeão mundial da NWA e também ganhou o cinturão lá da GCW. Então, Matt Cardona está voando desde que saiu da WWE. Um outro caso aí também muito bem conhecido aí pelos fãs da WWE e que eu acho que é até bem pior do que o do Matt Cardona é o caso aí do Austin Aries. Austin Aries foi um dos grandes nomes de empresas no geral antes dele vir para a WWE. O destaque maior que ele teve foi quando ele passou pela Impact Wrestling, onde basicamente sempre Austin Aries era main card na empresa. Só que aí depois que ele vai para a WWE, ele é colocado no 205 Live, onde muitos já questionaram a WWE pelo fato de que Austin Aries não era para estar naquele lugar. E para completar, Austin Aries teve uma rivalidade com o Neville, onde essa rivalidade aí, ele quase sempre saía ali por baixo do Neville, e principalmente em questão de combates, ele quase sempre era o cara que era pinado. E aí depois ele sai da WWE e Austin Aries voa muito alto quando ele sai da empresa, porque ele vira Belt Collector, ganhando tantos cinturões que não dá nem para ver o corpo dele, de tantos cinturões que ele carregava por todo o corpo. Também temos o EC3, galera. EC3 que ele foi lá da WWE e ele participou do NXT. E num período bem antigo, o NXT que na época tinha aquele formato de temporadas, onde EC3 tinha o personagem de Derek Bateman, ou seja, ele nem era conhecido como EC3. Só que acontece que com esse personagem de Derek Bateman, EC3 era bastante jobber, ficando até esquecido pela WWE, tanto que muitos nem lembram que ele já teve esse personagem. Daí depois ele sai da WWE e tem muito destaque fora dela, principalmente na Impact Wrestling, onde EC3 foi considerado como o maior heel da empresa naquele período de ascensão dele. E EC3 chegou a ser campeão mundial e sendo muito destaque, principalmente em suas promos. Temos aqui também, galera, o caso do Bob Lashley. Bob Lashley até então, quando esse vídeo está sendo postado, ele é campeão mundial na WWE. Só que vamos puxar lá o Bob Lashley desde a primeira passagem dele na empresa. Bob Lashley não chegou a ser um jobber na WWE, mas nunca foi um main card. Ele geralmente ficava lá pelo mid card. E daí Bob Lashley, depois que sai da WWE, o cara voa, tem um voo muito alto. Bob Lashley tem um destaque muito alto na Impact Wrestling, onde Bob Lashley ele ganha todos os cinturões da empresa, ele zera a empresa basicamente. E como se não bastasse, Bob Lashley também começa a atuar no MMA, onde ele tem um saldo positivo de 10 vitórias e apenas 2 derrotas. Quem também foi um pouco parecido com Bob Lashley, só que pior, foi o Drew McIntyre, galera. Drew McIntyre eu acho que é o caso mais conhecido aqui dessa lista, porque Drew McIntyre, desde a sua primeira passagem que ele teve na WWE, ele sempre foi visto com bons olhos por Vince McMahon. Vince McMahon queria transformar Drew McIntyre em um main card na WWE, tanto que estava planejado dele vencer a maleta do Money in the Bank na WrestleMania. Só que aí acontece que por causa de polêmicas backstage, esse push é cortado de Drew McIntyre e a maleta é entregue para Jack Swagger. E daí a carreira de Drew McIntyre começa a desabar. Ele começa a perder mais, virar jobber e para completar, ele acaba fazendo parte do 3MB, stable formados por jobbers. E dessa forma, Drew McIntyre morreu em sua primeira passagem na WWE. Daí ele sai da empresa
e tem muito sucesso em empresas indies e principalmente na Impact Wrestling, onde Drew McIntyre, com o nome de Drew Galloway, se torna campeão mundial da empresa. Daí mais tarde ele retorna à WWE e consegue finalmente se tornar main card, batendo Brock Lesnar e ganhando o cinturão de campeão mundial da WWE no main event da WrestleMania. Trazendo aqui um exemplo feminino, vamos falar da Deonna Purrazzo. A Deonna Purrazzo foi um nome que ela teve uma passagem na WWE, onde ela foi bem esquecida. Ela foi tratada como job pela WWE praticamente em quase todos os seus combates. Não tem nada de relevante para a sua carreira. Daí ela sai da WWE, vai para Impact Wrestling e começa a ter mais destaque, tem um novo personagem e ganhando o cinturão de campeã feminina da Impact Wrestling. E daí a carreira de Deonna Purrazzo só decola, onde ela passa a conquistar vários cinturões de diversas empresas, onde ela passa a carregar vários deles em seu corpo nas empresas nas quais ela vai. Tivemos também o caso de John Morrison, ou Johnny Mundo, ou Johnny Impact, que vocês preferirem. Mas o fato é que John Morrison, ele teve uma passagem na WWE, onde ele nunca chegou a ser um cara do main card, mas também não chegou em si a ser jobber. Ele chegou a ser um cara lá pelo mid card. Só que aí ele vai, sai da WWE e começa a ter destaque em várias empresas. Uma delas é Impact Wrestling, onde John Morrison ganha o cinturão de campeão mundial da empresa. E como se não bastasse, John Morrison vai para a AAA, onde ele se torna Belt Collector, segurando 3 cinturões dessa empresa. E olha só a coincidência, muito tempo depois de todas as conquistas dele, John Morrison retorna da WWE. E nessa segunda passagem ocorre uma coisa muito pior para ele, porque John Morrison ele fica bem abaixo da primeira passagem dele, onde ele inicialmente é um parceiro de duplas junto com o The Miz, só que em vários momentos ele passa a ser capacho logo em seguida, e depois dessa separação com o The Miz, John Morrison vira jobber, onde mais adiante ele é demitido pela própria WWE. E para fechar aquele principal, que entra em algumas menções honrosas, eu vou trazer aqui o Brian Cage. O Brian Cage muitos desconhecem, mas ele já teve sim uma passagem pela WWE, onde ele nem se chamava Brian Cage na época. Ele lutava com o nome de Chris Logan, e ele lutou lá na antiga FCW, que era o território de desenvolvimento da WWE antes do NXT. E daí ocorre que a carreira dele não foi nada chamativa, e em muitos momentos Brian Cage até ficava de escanteio. Só que aí ele vai, sai da WWE e começa a ter muito destaque, principalmente em empresas indies. E mais adiante ele tem destaque na Impact Wrestling, onde ele se torna um dos grandes nomes da empresa, virando até main card da empresa em um desses momentos. Trazendo aqui algumas menções honrosas, eu vou trazer aqui o caso do Kenny Omega. O Kenny Omega ele já fez sim parte da WWE, como muitos de vocês já devem saber, mas na época ele não era o Kenny Omega que a gente conhece hoje. O Kenny Omega que é considerado por muitos como o melhor wrestler do mundo, não é o Kenny Omega que a gente conhece. Mas a WWE não tratou ele muito bem naquela passagem que ele teve. E daí ele sai da WWE e mais adiante, não precisa dizer mais nada, né? Kenny Omega se torna o maior wrestler do mundo, como muitos apontam, sendo main event em basicamente todas as empresas que ele passa e quase sempre sendo o centro das atenções no wrestling. E também vou trazer aqui o caso do AJ Styles, um pouco parecido com o do Kenny Omega também, até porque foi por causa disso que eu coloquei ele aqui na menção rosa junto com o Kenny Omega. Porque AJ Styles na época ele não era o AJ Styles que a gente conhece, mas AJ Styles na época teve essa passagem na WWE e ficou bem de escanteio, assim como o Kenny Omega também ficou. Daí ele saiu da WWE e teve todo o destaque que vocês devem saber, né galera, principalmente na TNA. E aí anos depois daí, AJ Styles faz seu retorno à WWE no ano de 2016, lá no Royal Rumble.